Acho que aproveitar o gancho aqui, né? Tô tentando me colocar no lugar das pessoas que podem estar assistindo, ouvindo. E, naturalmente, as pessoas talvez estejam sofrendo de alguma forma com o próprio comportamento alimentar, estão sentindo, talvez estejam se identificando, eu realmente tenho alguns episódios de compulsão, ou, talvez eu esteja dentro de algum quadro clínico específico. Existem fatores que podem predispor a pessoa a desenvolver. Vamos falar da compulsão, por exemplo. Tá. Só para a gente dar uma pincelada. Existem fatores que facilitam a ocorrência desses episódios, né? Entendo que sim, imagino que... Sim. Emocionais, ou será que você poderia comentar um pouquinho? Tá. Eu vou falar então um pouco da neurobiologia por trás, né? Então, quando a gente fala do transtorno de compulsão alimentar e dos episódios de compulsão alimentar, a gente tem 2 componentes importantíssimos na neurobiologia, tá? Ou seja, que sustenta o quadro, né? É a regulação emocional. Então, é aquela capacidade do indivíduo de conseguir processar, né, sentimentos desagradáveis, né? Então, a gente sabe que os indivíduos com transtorno de compulsão alimentar, eles têm uma pobre regulação emocional. Então, isso é algo que necessita ser trabalhado, tá? Com o psicólogo. Mas a gente também tem outra coisa associada. A gente tem um déficit no controle inibitório. Então, é aquela questão. A gente tem uma parte psicológica, né? No como eu vivencio aquele desconforto, né? E outra coisa, as pessoas... Eu vou me lembrando, né? Quando a gente fala em sentimentos negativos, as pessoas sempre pensam que é tristeza. Eu sempre digo assim, gente, só um pouquinho. Vamos pensar, se as pessoas comessem só porque elas estão tristes, não teria, né? Tanta gente, tudo bem que muitas vezes a vida é triste, mas não teria tanta gente com o problema. Então, assim, outros estados também. Então, por exemplo, tédio. Tédio é um preditor muito importante de ingestão. E daí eu costumo falar até para os alunos, tá? Quando vocês estão em casa, quantas vezes vocês abrem a geladeira tentando encontrar uma coisa diferente? Daí tu vai lá na 10ª vez, olha, segue ainda tendo aquelas frutas e não tem o sorvete que a gente queria, né? E que se tu tá distraído ao longo da correria ali do dia a dia, tu não tá nem pensando, tu nem comeria naquele horário, né? Então, assim, tédio é um preditor de ingestão de maneira geral, mas também, quando eu falo de sentimentos negativos, pode ser um deles, né? Estresse, enfim. Ansiedade, estresse, isso, tédio, raiva. frustração. Exato. Tá? Entendi. Então, assim, e a outra coisa é o prejuízo no controle inibitório. Então, assim, a gente tem um prejuízo nessa função executiva, ali no córtex pré-frontal dorsolateral. Então, tá reduzido esse... E olha que interessante, a gente fez um estudo que a gente ainda não publicou, que a gente estava avaliando o viés atencional de mulheres com transtorno de compulsão alimentar, e a gente fez a combinação, porque o que a gente sabe de tratamento em termos de eficácia é a terapia cognitivo-comportamental. Certo. Associada, muitas vezes, ao tratamento farmacológico, tá? O que a gente fez? A gente fez um ensaio clínico na época da pandemia, então isso foi uma coisa que foi difícil. Difícil e trouxe, né, marcas para o estudo. Mas a gente associou a terapia de aconselhamento nutricional. Então, assim, são técnicas cognitivo-comportamentais focadas na alimentação e a TDCS, né? Ou ETCC, em português, a sigla, que é a estimulação transcraniana de corrente contínua. E a gente fez o estímulo do córtex pré-frontal dorsolateral bilateral. Que é uma região envolvida com no controle inibitório. Exato. Então, a ideia era conseguir potencializar. E muito interessante, teve estudos que a terapia de aconselhamento sozinha e o TDCS sozinho, a gente teve alguns grupos, então a gente fez sozinho, só a estimulação transcraniana, só a terapia e os combinados. E com o SHAN, né, que é o placebo da estimulação. E o que a gente viu
que aconteceu que o viés conseguiu ser melhorado também, às vezes mais, a gente não estava entendendo por quê, no grupo que fez só a estimulação. E uma das coisas que a gente estava pensando é que talvez seja interessante começar a avaliar como é que é a regulação emocional e como é que é o controle inibitório dos pacientes, para ter ideia se daqui a pouco tem um paciente que tem um prejuízo, porque na neurobiologia esses dois componentes estão envolvidos. Sim. Mas talvez tu pode ser um prejuízo maior na regulação emocional do que no controle inibitório, certo, e vice-versa. Certo. Então essa foi uma das explicações que a gente achou para conseguir... pelos achados diferentes, assim, que a gente teve. Mas a estimulação transcraniana, então, surtiu... Eu perdi essa parte. Surtiu o efeito. Realmente ajudou. E a forma de medir nesse experimento é avaliando... Você comentou do viés atencional. Isso. É aquele teste de ver... Para onde... É eye tracking? Para ver onde a pessoa olha? Não, a gente não fez com eye tracking. A gente fez... É uma professora que trabalha... que a gente, né? Foi... ela é uma... Nossa, super pesquisadora na área, né? Acho que no Brasil, com certeza, é o maior nome em viés atencional, que é a Lisiane Bizarro, uma professora da psicologia da URGS. E a equipe dela que fez, do laboratório dela, é o Dot Probe Task, que é assim, a pessoa na tela vai aparecer duas imagens. Uma que é um estímulo neutro e outra relacionado à alimentação. Então, um alimento hiperpalatável, por exemplo. E daí, o viés atencional, ele é calculado pelo tempo de reação. Então, o indivíduo, se aquele alimento saiu antes, vai substituir a foto dele por uma seta, ou para cima, ou para baixo. E a pessoa clica, e o tempo que ela clica. Se o alimento saiu antes, ela vai clicar mais rápido, porque ela está focada naquilo. Entendi. Se saiu o estímulo neutro, ela vai demorar mais, porque ela ainda está... olhando, engajada. Entendi. Ali, né? Então, tu vai ver... Porque a gente sabe que existe um viés atencional para pistas relacionadas à alimentação, certo, na obesidade. Que eu acho importante frisar? Lembrar que eu disse isso no início, né? Existem várias formas, várias intensidades de obesidade. Então, assim, o viés atencional também vai ter magnitudes diferentes. Sim. Então, assim, o que quer dizer isso? O indivíduo está no ambiente e ele vai achar pistas relacionadas à alimentação. É como então, se ela assim, tivesse um atrator para gatilhos que indiquem comida, exato, alimento. E é uma coisa assim, inconsciente, né? Automática. E aí, nesse estudo, vocês viram que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental... Não, a gente não fez TCC. A ETCC, né, que eu falei, a estimulação transcraniana. Mas não tinha mais uma abordagem? Terapia de aconselhamento nutricional. Perdão, achei que tinha sido TCC. Mas, de qualquer forma, essa estimulação transcraniana na área envolvida com autocontrole surtiu efeito em permitir com que a pessoa tivesse... Pelo menos em certos aspectos, talvez um melhor autocontrole do ponto de vista atencional. A gente viu redução dos episódios de compulsão alimentar. Isso, sim, pela escala, né? Que era o nosso desfecho primário. E a gente viu melhora... E olha que coisa interessante, né? Do viés atencional. Então, a ETCC isolada também mostrou isso, né? A estimulação transcraniana. Porque tem tempos, né? Eu não sei falar bem sobre viés, porque não sou especialista. Isso era uma parte do estudo. Mas assim, ó, na parte de alimentação... de atenção, que já é consciente, ou seja, eu estou olhando para essa garrafa. O tempo que a pessoa ficou olhando, depois da estimulação, depois do tratamento, ele aumentou. E daí...
E teve um estudo com pacientes pós-bariátrica que a professora Lisiane achou a mesma coisa. Então, assim, o que a gente infere disso? Não é que piorou o viés dele, mas é que agora ele, tipo assim, ó, eu consigo te olhar. Ah, sim. Né? Então, assim... Interessante, ela não tá evitando. Ela não tá evitando porque ela tem mais controle. Mais controle. Que interessante. E isso é usado já na prática clínica, Luciane? É realmente muito... Porque eu não tenho dúvida de quem tá ouvindo assistindo deve estar, nossa, onde que eu faço essa estimulação do transcraniano? Isso é algo que já faz parte da abordagem terapêutica aplicada na clínica, algo que ainda a gente precisa... Não, ainda não, mais. Né? A gente tem, assim, ó, o único que foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina é a estimulação magnética transcraniana. TMS. É a TMS para depressão, né? E tem especificidades, né? Não sei se refratária, tem algumas questões. Mas os outros, não, né? A estimulação transcraniana de corrente contínua, ela, apesar de se usar, tem profissionais que utilizam, mas daí não existe, assim, um respaldo, né? Então, assim, o paciente, ele tem que saber que aquilo ali ainda está em fase experimental. Bom, né? eu quis levantar essa bola porque eu tenho dúvida que vão perguntar. Mas é legal porque fala bastante sobre o nosso entendimento do quadro, né? Porque eu sempre defendo que é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo, né? Até para saber lidar melhor com isso. E realmente, pelo que você está colocando, existe esse componente de perda de controle por algum motivo. Então, áreas do cérebro envolvidas com controle inibitório, não faça isso, inibir, né, mesmo? Por algum motivo, talvez não esteja operando direito. E esse acho que é um ponto fundamental da gente levantar. E eu quero aproveitar esse gancho porque esse é um componente muito importante quando se fala de vícios também, que é uma discussão que eu tenho bastante nas redes sociais de um modo geral. Posso retardar essa... Claro. Uma coisa, olha que interessante, eu adoro estudar função executiva, né, no comportamento alimentar. Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal do pessoal saber é que a relação, ela é bidirecional. Então, por exemplo, talvez o que se especula que pessoas que têm menor controle inibitório, não quer dizer que ele seja ruim, mas menor, elas vão ter maior dificuldade, podem ter, né, maior dificuldade para inibir e ingerir alguma coisa. Então, um déficit ou um controle inibitório pode levar à obesidade. Certo. Só que a obesidade per se também piora o controle inibitório pela questão da neuroinflamação. Então, a gente vai ter um estado inflamatório subclínico e a gente sabe que isso é associado à redução, né, do controle inibitório. Então, essa relação, ela é bidirecional. Sim. Foi isso que eu acho que eu me expressei mal no início, quando eu perguntei de ser uma via de mão dupla. Então, a pessoa ter algum problema do controle inibitório dela, seja lá qual for o motivo, predispõe ela a desenvolver obesidade, que, por sua vez, por conta de mudanças no corpo, uma resposta inflamatória, enfim, sinais químicos são produzidos como parte do curso da doença, você pode prejudicar ainda mais o controle inibitório. Sim. E aí pode virar uma espécie de bola de neve, porque daí tem menos autocontrole e a ingestão tende a ser maior, pode vir a ser maior, e pode agravar o quadro de obesidade. E algo mais ou menos nesse... Então, uma via de mão dupla, né? Não, legal, que bom que você pontuou isso. Que eu queria que isso ficasse claro acho que é fundamental o pessoal entender, né?